Oi, gente bonita, tudo bom? Eu sou a Manu e esse é o Manuscrita. Antes de mais nada, eu vou convidar você aí de casa pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra deixar notificação quando o vídeo novo entrar e também deixar aquela curtida básica e fazer o YouTube fazer o trabalho dele, que é recomendar o vídeo para seus amigos. Yupi! E bom, hoje nós vamos falar de adaptações cinematográficas, ou mais especificamente, as minhas adaptações preferidas. Eu selecionei 6 das que eu mais gosto. Eu selecionei essas 6, que foi bem difícil. São adaptações que moram no meu coração e eu gosto muito, eu achei que foi um trabalho muito bem feito. E essas adaptações são todas de livros para filmes. Eu achei que não seria justo misturar com série, porque, essa lista ficaria maior, e 2, eu acho que não é justo juntar os dois, porque, sei lá, a série tem mais tempo de exibição, tem mais um roteiro maior, dá pra adaptar melhor uma obra, então ficamos só com filmes. Eventualmente podemos fazer uma lista de livros para séries, né, no futuro. E outra coisa, eu selecionei só livros que eu li que viraram filme. Então, Poderoso Chefão não tá nessa lista, porque eu não li Poderoso Chefão, e nem Senhor dos Anéis, porque eu ainda não consegui ler Senhor dos Anéis. E não tem um top 6 adaptações aqui, e eu não consegui ranquear essas adaptações, porque eu não saberia dizer qual que é a minha preferida, apesar de não ter nada de Libra no meu mapa astral, eu fiquei em dúvida. Mas então, top 6 livros que viraram filme, na minha opinião. O primeiro filme dessa lista é O Rei Leão, de 1994, da Disney. Eu amo o Rei Leão, eu amo profundamente o Rei Leão, eu adoro. Eu tinha o VHS, mas eu dei o VHS, eu tenho o Blu-ray, eu tenho o CD da Broadway, que eu amo muito de paixão. Eu tinha pelúcias do Rei Leão, mas eu me desfiz delas. E o Rei Leão, ele, se você não sabe, é uma releitura, uma adaptação de Hamlet, do Shakespeare. Essa peça foi publicada entre 1599 e 1601, e ela tem várias coisas de Rei Leão. Rei Leão tem várias coisas dela. E Hamlet tem um monte de adaptações, tem um filme com o do Kenneth Branagh, que também é bem fiel ao texto, todas essas coisas. E Hamlet é uma tragédia, né, gente? Umas coisas tristes acontecem nesse livro. Mas, ó, vamos comparar, né? No Rei Leão a gente tem um pai que é morto por um tio, e um príncipe renegado sai da depressão e volta para o seu reino para vingar a morte do pai, e ainda vê o fantasma dele. É uma tragédia do Shakespeare ou é um filme da Disney? Claro que, por se tratar de um filme da Disney infantil, as coisas mais trágicas do texto original não estão no filme, né? Bom, o Hamlet seria o nosso Simba, a gente tem o nosso tio Scar, que mata o nosso pai Mufasa, a gente tem Timão e Pumba, que são no Shakespeare, no Hamlet, e Rosencrantz e o Guildenstern, e a gente tem o Rafiki, que é o macaco, que no Hamlet é o Vanterkel, que eu li Hamlet, que eu não me lembro mais o nome do bicho. Horácio, e é o Horácio que leva o nosso príncipe a encontrar o fantasma do pai, então é o Rafiki, né, que leva o Simba para lá o riozinho onde está Mufasa. E claro, tem a Nala, que poderia ser a Ofélia, elas ambas têm linhagem de nobre, mas eu acho que a Nala sabe nadar, né? Assim, eu li esse livro, foi a primeira peça do Shakespeare que eu li, tá aqui, ó, eu li ele com 14 anos, tem aqui as minhas datas de quando eu li, quando eu terminei de ler, e eu ainda tenho o meu Hamletzinho, e enfim, né, Rei Leão, Hamlet, coisas maravilhosas e perfeitas. Tem outra adaptação de um clássico, que virou filme da Disney, que podemos falar no próximo vídeo, não vou falar sobre, vocês pensem em qual poderia ser. O próximo filme da lista é O Clube da Luta, de 99, dirigido pelo meu querido e amado David Fincher, que é uma adaptação do livro de mesmo nome, do Chuck Palahniuk. Eu descobri recentemente falar Palahniuk, e não Palahniuk, como eu falava. O livro, ele foi lançado em 1996, e é um dos meus preferidos, é um dos meus livros preferidos, meu autor preferido, que não tem lançado coisas tão preferidas minhas, mas mora no meu coração. E o filme, quando ele foi lançado, ele foi um fracasso de bilheteria. Mas, hoje em dia, ele é considerado um clássico cult. Na história de tanto o filme quanto o livro, a gente tem um narrador, personagem, que não tem nome, que no filme é interpretado pelo Edward Norton, que ele sofre de insônia por causa do trabalho dele. Ele viaja muito e não consegue dormir. E ele tem essa pressão toda, assim, conseguir dormir. E a maneira que ele consegue de aliviar essa pressão e tal, é ir em grupos de ajuda de pessoas doentes. Tem uma parte que ele vai num grupo de autoajuda de pessoas com testículos muito grandes. E ele gosta de ir nesses grupos pra se fingir de outra pessoa e também pra comer rosquinha e tomar café de graça. E aí, eis que um belo dia ele tá saindo de um grupo de autoajuda e ele encontra uma figura misteriosa, o Brad Pitt, que é o Tyler Durden. E ele é um cara meio agressivo, meio extremista, assim, e eles viram amigos. E aí o Tyler Durden apresenta pro nosso narrador uma visão de vida diferente. E então os dois
decidem fundar um clube de luta com várias regras. A primeira regra é não falar do clube da luta para ninguém. E nesse clube de luta, nesse ringue, ele encontra uma terapia alternativa para essa insônia que ele sente. A premissa do livro e do filme são iguais. Na verdade, os dois são muito iguais. É uma adaptação muito fiel. Parece que o texto foi totalmente integrado pro roteiro. E eu não vou falar mais sobre. Mas algumas coisas começam a acontecer. Daqui a pouco o nosso narrador descobre que o Tyler Durden, ele é muito extremista. E ele começa a usar o clube da luta como maneira de disseminar uma ideia que ele tem de anticonsumismo, e aí muitas coisas acontecem, confusões e tal, e tem um plot twist incrível, e tudo é maravilhoso nesse livro e nesse filme. E é uma pena que o Palahniuk não tenha conseguido encontrar a arte desse livro nos outros livros dele, apesar de eu gostar de vários outros. Eu assisti o filme antes de ler o livro, e depois eu fui ler o livro, e aí eu achei tudo muito igual, tudo muito lindo, maravilhoso. Eu li esse livro na praia, tava lá na praia, tava lendo igual. Eu recomendo fortemente, com muita vontade, com muito prazer, que você leia e assista o filme, porque assim, genial, amo de paixão. Nosso próximo filme da lista é A Princesa Prometida, de 1986, dirigido pelo Robbie Reiner. Ele foi adaptado de um livro chamado A Princesa Prometida, de 1973, do William Goldman. William Goldman faleceu faz uns 2 anos, se eu não me engano. Ele também escreveu o roteiro de Butch Cassidy e ganhou um Oscar por isso. Existe um país na Europa chamado Florin. E nesse país da Europa existe um autor chamado S. Morgenstern, que escreveu o livro A Princesa Prometida. William Goldman nos conta que o pai dele lia para ele o livro A Princesa Prometida do S. Morgenstern e ele adorava o livro, tanto que ele comprou pro filho dele este livro e ficou muito triste quando descobriu que o filho dele não conseguiu passar do primeiro capítulo. Então ele decide ir ler o livro e ele entende o que aconteceu, que o livro, na verdade, ele é muito extenso, muito longo, e o pai dele só pulava para as partes legais, as coisas boas do livro. Então, ele tem como missão adaptar, abreviar esse grande livro gigantesco para tornar uma narrativa mais fácil para o leitor médio. Mas isso são tudo recursos literários que o autor encontra para criar esse universo maravilhoso e rico, que é o universo da Princesa Prometida. O Goldman, autor da versão adaptada, dentro do livro, ele é casado com uma mulher chamada Ellen e tem um filho. O Goldman, na vida real, ele era casado com uma mulher chamada Eileen e tinha 2 filhas. Eu achei esse recurso de narrativa, esse dispositivo de escrita muito, muito legal. E também, ao longo do livro, ele pula pra parte no futuro, ele corta a parte e fala, não, essa parte é muito chata, vamos pular para uma parte mais legal. E aí, eu acho isso muito, muito interessante. E tanto o filme quanto o livro são bem metalinguísticos. Mas muito bem, qual é a história da Princesa Prometida? Neste país, chamado Florin, existe uma nobre menina muito linda, chamada Buttercup. No filme, ela é interpretada pela Robin Wright. E ela mora numa fazenda, e lá tem um camponês que ajuda os pais dela nas tarefas de fazenda, que é o Wesley. E a Buttercup, ela humilha o Wesley, ela fica falando, vai me pegar a estrela do meu cavalo, camponês, você quer camponês? E aí o Wesley só olha pra ela e fala, como desejar. Aí, eis que eles se apaixonam, e o Wesley, que é um pobre de maré de si, ele decide que ele vai viajar o mundo pra ficar rico e poder casar com a Buttercup. Porém, Buttercup descobre que o Wesley foi atacado pelo temível pirata Roberts. E esse temível pirata Roberts, ele não faz reféns, ele mata os reféns dele. Então a gente entende, ela entende que o Wesley morreu. Daí a Buttercup é obrigada a casar com o príncipe de Florin, que é o príncipe Humperdinck. E bom, tá lá ela no dia lá que vão apresentar ela, que ela vai casar com o príncipe. Triste, infeliz, porque seu amado morreu. E ela é raptada por 3 bandidos. O siciliano Vizini, o gigante Fezzik e o espadachim espanhol Inigo Montoya. Meu nome é Inigo Montoya. Você matou meu pai. Prepare-se para morrer. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Seguindo, a gente tem outra animação. Dessa vez os estúdios Ghibli. E eu estou falando de O Castelo Animado, de 2004, que é uma adaptação de O Castelo Animado, de 86, da Diana Wynne Jones. Esse é um exemplo de filme que eu gosto mais que o livro. A Diana Wynne Jones, ela é uma das maiores autoras de fantasia do mundo e ela é uma das inspirações do Neil Gaiman, que é um dos meus autores preferidos. No livro, a gente conhece a história da Sophie, que é a filha mais velha de 3 irmãs e que trabalha como uma chapeleira na terra fantasiosa e mágica de Ingary. Ela chama a atenção negativamente da bruxa das Terras Desoladas, que coloca uma maldição em cima dela e transforma ela numa senhorinha de idade, de 90 anos. Ela vai ao encontro do Castelo Animado, que é um castelo ambulante, que é o castelo do Mago Hal.
E lá no castelo ela conhece o Calcifer, que é um demônio que promete tirar a maldição da Sophie se ela ajudar o Hal e o Calcifer a desfazerem um acordo que eles têm. O livro e a série têm essa mesma premissa, mas eles têm as suas diferenças. Tipo, a idade da bruxa das Terras Desoladas é outra. As irmãs da Sophie viram uma só no filme, que é Letty. A situação tem um príncipe desaparecido também na história que chega no livro e tal, a situação dele é diferente. Eu achei que essas adaptações ficaram melhores no filme do que no livro. E eu gostei bastante que tiraram tempo das irmãs da Sophie, que eu achava elas mais chatas. E o Hal, ele é muito mais simpático no filme, porque no livro ele é um mulherengo, garanhão, que sai traindo as minas toda, e aí as minas metem ele rascada, tipo a bruxa. É todo um auê, assim. E a bruxa também no livro não tem arco de redenção, como ela tem no filme. E esse é o meu filme preferido do Estúdio Ghibli, Mausae Chihiro. E quando eu soube que era um livro, eu fui ler ele também. Eu vou dizer que eu me decepcionei um pouco com o livro, eu gostei mais do filme mesmo, acho que os personagens são muito mais gostáveis, apreciáveis, tipo, o Hal é muito melhor no filme. Mas ainda assim é um ótimo livro. Tem mais 2 livros desse universo, que é o Castelo de Ar, de 1990, e A Casa de Muitos Caminhos, de 2008. Mas eu não vou ler eles porque, sei, né? Digo, não pretendo ler eles, não me senti tão atraída, até porque Sophie e Hal só aparecem nesses outros 2 livros. Mas, enfim, veremos, né? Veremos. Nosso próximo filme da lista é Não Abandone Jamais, de 2010, dirigido pelo Mark Romanek. E o livro que ele é adaptado é Não Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. De quando é esse livro? O livro de 2005. Eu li esse livro em 2011. Se você não conhece nem o filme nem o livro, eu recomendo que você vá assistir agora, ou ler agora. Vai lá, vai lá. O filme tem um elenco ótimo. A gente tem a Keira Knightley, a minha xodozinha Carey Mulligan e o Andrew Garfield. Tem fotografia impecável, tem melancolia, tem drama, tem romance, tem tristeza, tem tudo, tudo. E olhando para esse título, tu nem imagina que esse livro é um livro de ficção científica distópica, né? Bom, o livro, ele se passa em 1990 na Inglaterra e tem 3 protagonistas. Na verdade, tem uma protagonista, que é a Kathy Age, que ela tem 2 amigos, a Ruth e o Tommy. Eles moram no internato no interior da Inglaterra e nesse ambiente idílico, eles aprendem sobre arte, a importância da arte e sobre cuidar bem dos seus corpos. Mais pra frente na história, eles descobrem o verdadeiro propósito de vida deles e eles precisam confrontar esses sentimentos que eles têm de ciúme, amor, traição, confrontar esses sentimentos todos ao mesmo tempo que eles lidam com essa revelação do destino deles. Ele é um livro que fala sobre companheirismo, amizade, sofrimento e percepção da realidade, e escrito com muita delicadeza e um ritmo incríveis. O filme é extremamente bem adaptado. Toda a ambientação, a situação dos personagens, as atitudes, é tudo muito lindo de acompanhar. A gente simpatiza muito com os desafios deles e tudo é muito emocionante. O filme só não incluiu uma ceninha que eu queria que tivesse, que não tem no filme, mas tirando isso eu considero perfeito. Tu termina de ler ele e tu fica pensando na tua vida, assim, tu fica... O final de ambos é igual e muito, muito melancólico. E agora vamos falar do último livro da lista, que eu não tenho ele aqui, não sei porque eu não tenho ele, eu tinha ele, mas eu não tenho mais, que é 10 Coisas que Eu Odeio em Você, de 1999, e dirigido pelo Gil Junger. Gil Junger, que é uma adaptação de A Megera Domada, do William Shakespeare. Eu falei que ia voltar ao Shakespeare nesse vídeo, não falei? Nós brasileiros conhecemos uma outra adaptação dessa peça, que é O Cravo e a Rosa, novela das 6 do Valser Carrasco. A peça fala sobre 2 irmãs, a Catarina e a Bianca, filhas do Battista Minola, que é um lord de Pádua, na Itália. Enquanto a Catarina é uma pessoa difícil de lidar, geniosa, cabeça dura e muito orgulhosa, a Bianca é um doce de pessoa. E a Bianca tem vários pretendentes. Ela é muito bonita, muito doce, muito delicada. E apesar disso, o pai delas é bem assertivo quando ele fala que a Bianca só pode casar quando a Catarina casar. Só que ninguém quer casar com a Catarina. Aí chega na cidade o Petrúquio, que é um nobre pobre de Verona, que tá disposto a casar com alguém. E aí ele começa a cortejar a Catarina. Aí tem o Lucêncio, que é um cara que chega e se apaixona pela Bianca e quer casar com ela. E aí ele se disfarça de tutor de latim pra conhecer melhor ela. A gente tem várias cenas do Petrúquio dominando, assim, domando a Megera depois do casamento. Tem um monte de personagem aqui no meio, uns que se disfarçam de uma coisa, uns que se fingem de outra pessoa. É uma salada, uma confusão engraçada. Uma das coisas que eu dei em você, Pádua é o nome do colégio dos meninos, e a Bianca é a guria popular e a Cat é a revoltada sem amigos, e ninguém gosta dela. E aí tem o Joey, que ele quer dar uns pega na Bianca.
Mas tem essa regra do pai delas, que a Bianca só pode namorar quando a Cat namorar. E aí, nesse meio tempo, chega na escola um aluno novo, que é o Cameron, interpretado pelo Joseph Gordon-Levitt, bem bebezinho. E ele se apaixona pela Bianca. E aí, ele se finge de tutor de francês pra ela. E aí, o Cameron e o amigo dele, o Michael, eles bolam um plano e falam pro Joey pra ele trazer uma proposta pro Patrick Verona, que é o nosso Petrúquio, pra ele convidar a Cat pra sair, pra que a Bianca possa sair. E assim, o Cameron vai conseguir sair com a Bianca. É meio confuso, assim, eu falando, mas no filme faz bastante sentido. E o Patrick é interpretado pelo saudoso Heath Ledger. O enredo, em essência, é praticamente o mesmo. Cabe ao nosso herói amansar o gênio da Cat. Mas, obviamente, ele se apaixona por ela, né? Porque é uma comédia romântica dos anos 90. O filme é bem menos problemático que a peça, porque tem algumas cenas da peça que o Petrúquio e a Catarina, eles têm muito essa bate-cabeça, bate-boca e tal, e aí depois que eles se casam, ela se torna uma mulher dócil e uma esposa obediente. É meio chato de ver, assim, uma personagem que tem uma essência bem forte virar uma gatinha manhosa para agradar o marido. Mas isso não tem no filme. A Cat é uma feminista de carteirinha e ela segue assim até o final do filme. E tem aquela cena maravilhosa do Patrick cantando Can't Take My Eyes Off of You no gramado da escola, que fica no meu coração. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to on the lonely night. I love you, baby, trust in me when I say. Então é isso, gente. Esses foram os 6 filmes adaptados de livros que eu mais gosto. Tem mais, né? Porque 6 é muito pouco. Tem algum desses livros e filmes que tu gosta muito que tu não sabia que eram adaptações, que tu sabia que eram adaptações e não viu o filme. Vocês querem adicionar mais alguns à lista? Querem uma parte 2 pra gente falar mais sobre? Querem um vídeo sobre séries adaptadas? Me contem, falem comigo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho!